Olá, meus irmãos, muito bom dia. A paz do Senhor Jesus para você e para a sua família. Desejo que a graça de Deus seja sobre você, te trazendo paz, alegria, prosperidade e muitas bênçãos do Senhor. Eu sou o pastor Clodoaldo e esse é o projeto de devocionais da Bíblia, capítulo por capítulo. Louvado seja Deus pela sua companhia. Te agradeço por estar conosco e estar compartilhando o vídeo aí com mais pessoas. Não esquece de fazer isso não, tá bom? Inscreva-se nos nossos canais aí, dá sua curtida e o seu like, porque aí ajuda que as redes sociais possam estar sugerindo esse vídeo para outras pessoas, tá bom? Vamos à nossa devocional de hoje. O tema de hoje será o seguinte: vida exemplar. E o texto bíblico que vamos ler está em 1 Samuel, capítulo 24, do 19 ao 20. A palavra do Senhor nos diz assim: quando um homem encontra um inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe mal, o Senhor o recompense com o bem, pelo modo com que você me tratou hoje. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Irmãos e irmãs, neste capítulo, Davi nos dá uma aula sobre comportamento humano e sobre uma alma curada. Deus deu a ele a oportunidade, se quisesse, de acabar com seu sofrimento de perseguição pelo rei Saul. Mas ele, com muita honradez, evitou fazer justiça com as próprias mãos. Deixou a vingança para que Deus mesmo a fizesse, conforme nós podemos ler no versículo 12 do capítulo 24, o qual temos meditado. Quando Davi dirigiu-se a Saul, ele inclinou-se com o rosto em terra, versículo 8, uma atitude de nobreza, de humildade e de respeito por aquele que ainda tinha uma autoridade investida em sua vida. Davi tinha uma preocupação com o seu exército também. Queria discipular aqueles homens que eram de uma estirpe muito ruim e precisavam aprender a lidar com lideranças. E nada melhor do que o exemplo para poder ensinar de uma forma mais correta. As palavras podem ensinar, mas o exemplo fala muito mais alto. Mas não foram somente os soldados de Davi que aprenderam a lição. Até mesmo o próprio rei Saul foi impactado com o exemplo de vida que Davi lhe apresentou. Foi tão forte que Saul teve até um momento de lucidez nestes versículos que lemos no início da devocional. E a palavra dele tem muito a nos ensinar. Ele disse para Davi o seguinte: qual homem deixa seu inimigo ir sem fazer-lhe mal quando tem uma oportunidade? Saul viu naquele momento que Davi era realmente o homem escolhido pelo Senhor para governar a Israel e que Deus iria firmar seu chamado e seu reinado. Podemos aprender com esse episódio, irmãos, a importância de darmos o nosso testemunho a todos aqueles que estão ao nosso redor. Com o nosso exemplo de vida, nós podemos discipular, nós podemos demonstrar o quanto temos fé e confiança no nosso Senhor. Nós podemos mostrar o quanto já aprendemos da palavra de Deus e o quanto ela é importante para o nosso comportamento. Com o nosso exemplo de vida, podemos demonstrar o quanto de Deus temos dentro de nós e o quanto essa presença é capaz de mudar o nosso caráter, a nossa postura e os nossos valores, a ponto de ter uma oportunidade de destruir alguém que se considera inimigo e a gente não fazê-lo. Vamos dar exemplo, meus irmãos, exemplo aos nossos filhos, à nossa família, no nosso trabalho, na nossa igreja, em nossos grupos de afinidade, na faculdade, no colégio e em qualquer lugar, pois o nosso exemplo vai falar muito a respeito do nosso Deus e de sua bondade e fidelidade. Você aceita esse desafio em ser uma pessoa exemplar para que o nosso Deus seja exaltado neste mundo? Então, vamos ter uma vida exemplar, vamos ser pessoas
de bons exemplos. Amém? O mundo está precisando de pessoas assim. Haja vista que quando nós falamos que cremos em Deus, mas se tivermos uma atitude equivocada, as pessoas logo vão nos apontar e dizer, mas que Deus é esse que você crê e você está fazendo isso, né? Então, vamos ser bons exemplos, porque o mundo, a família e todas as pessoas estão precisando de bons exemplos. Amém? Vamos orar? Fique conosco até o final, tá? Porque nós vamos buscar a Deus e colocar as nossas causas e petições diante da presença do Senhor. Nosso bondoso Deus, viemos orar nesta hora, nesta manhã tão maravilhosa que o Senhor nos concede. Os primeiros minutos desse dia, nós queremos dedicá-los ao Senhor e orarmos, ó Deus, em cima da palavra que veio nos ensinar nessa manhã, Pai, a respeito de darmos um bom exemplo na nossa vida, assim como Davi deu aquele exemplo de vida, Pai, tanto para aquelas pessoas que ele estava liderando, quanto para o rei que era seu inimigo e o estava perseguindo. Pai querido, em nome de Jesus, que nós tenhamos um caráter transformado, atitudes reguladas, ó Deus, pela sua palavra. Em nome de Jesus, que nós tenhamos o temperamento controlado, não sejamos dirigidos, ó Deus, pelas nossas emoções, não sejamos dirigidos pelos desejos da nossa carne, mas sejamos sim, ó Pai, um exemplo de cristãos, um exemplo de homens e mulheres que têm Deus no coração, Pai, pois o mundo está precisando muito disso. Não é fácil, a gente sabe, Pai, porque muitas são as lutas, as perseguições, muitos são, ó Deus, os ardis, as setas do maligno contra as nossas vidas, que nos fazem às vezes perder a paciência, explodir, mas nós te pedimos misericórdia e nos ajude, Pai, a termos um bom exemplo para dar para os filhos, para os cônjuges, para, ó Deus, aquelas pessoas que trabalham conosco, os nossos amigos, na nossa igreja. Meu Pai, nos ajude a sermos pessoas exemplares, que, ó Deus, o mundo ao olhar para nós veja um exemplo de vida para a honra e glória do Teu nome, Jesus, para que o Senhor seja engrandecido, não a gente, não o nosso nome, mas o Senhor, e o Teu reino seja expandido através do nosso amor, através da nossa vida de ajuda e da nossa vida, ó Pai, transformada pelo poder do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus eu oro, e venho, Deus, nesta hora, junto com o meu irmão, junto com a minha irmã, entrar naquele momento de fé e de oração que fazemos todos os dias aqui às 6 horas da manhã, colocando diante do Senhor a nossa vida, a vida da nossa família, o nosso trabalho, ó Deus, os nossos sonhos, as nossas alegrias também, a nossa gratidão ao Senhor, Pai, porque a vida não se tem somente momentos ruins, mas temos momentos alegres, momentos felizes, momentos de paz, e nós queremos te agradecer por isso. E nesse momento, Pai, nós viemos cumprir assim a sua palavra, que nos diz para batermos, que o Senhor vai abrir, para buscarmos, que o Senhor vai nos fazer encontrar, para, ó Deus, clamar ao Senhor, porque com certeza o Senhor vai nos ouvir. Pedimos a Ti, ó Deus, pela vida de cada um desses irmãos e irmãs que tem nos acompanhado na nossa corrente de fé. Temos colocado diante do Senhor, ó Deus, as nossas causas, as lutas, as batalhas, as guerras, meu Pai. Às vezes guerras espirituais, pessoas que vêm contra nós, armadas até os dentes, meu Pai, querendo destruir, querendo acabar, Deus, com a nossa história, acabar com a nossa família, com o nosso trabalho. Mas nós repreendemos tudo isso em nome de Jesus, Pai, e colocamos em Tuas mãos todas as nossas necessidades. Aproveitamos esse momento para orar por aqueles que estão enfermos, pessoas que têm nos acompanhado aí, Pai, nessa corrente de fé e oração, mas que estão debaixo de uma enfermidade, adoentadas, ó Deus, às vezes na parte física, mas o Senhor é Deus para curar, para restaurar. Jesus, o Senhor curou cegos, curou coxos, levantou até mesmo mortos, meu Deus. Então nós te pedimos que o Senhor ajude o meu irmão e a minha irmã, não interessa qual enfermidade, qual dor ele tem sentido, o que interessa é a palavra do Senhor, que nos diz que tudo que pedirmos ao Pai, em nome de Jesus, Ele vai atender. E sabemos, claro, que a sua vontade prevalece acima de tudo, mas pedimos ao Senhor que abençoe os médicos, os medicamentos, o Senhor repreenda os demônios, as forças do mal,
que está atingindo o meu irmão com enfermidade física, emocional, espiritual. Oro, Pai, por aqueles, Pai, que estão batendo na porta do céu, com algum outro tipo de pedido, Pai, pedindo por essa causa que está na justiça, meu Pai. Teu servo, tua serva tem passado um aperto, meu Pai, financeiro, porque Deus está faltando esse recurso, está faltando esse dinheiro. Nós pedimos ao Senhor que venha prover. O Senhor é Deus que do nada o Senhor fez todas as coisas. Então nós te pedimos, faz um milagre, faça alguma coisa para a vida do meu irmão e da minha irmã, saírem desse fundo de poço, ó Deus, desse abismo que Satanás e as circunstâncias da vida o jogaram, que ele possa voltar, erguer a cabeça, se levantar e bendizer o teu nome. Em nome de Jesus nós oramos por aqueles que estão aflitos, necessitados, desesperados, angustiados, abatidos, derrotados, Pai, sentindo-se, Deus, as piores pessoas do mundo, mas o Senhor é Deus para mudar essa história. Oh Deus, o Senhor é um Deus que muda a história das pessoas, Pai. Faz isso, meu Deus, e ajuda cada um dos teus filhos. Ajuda-nos, porque nós não temos outro a pedir senão o Senhor. Deus, e por falar ainda em pedir, te pedimos um bom dia na paz do Senhor Jesus. Que esse dia seja um dia de vitória, um dia de graça. Se porventura tivermos alguma luta, alguma perda, alguma dificuldade, que nós venhamos, ó Deus, a continuar olhando para o Senhor, confiando no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? Nós oramos em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Irmãos, que alegria, que bênção poder estar junto com você. Mais uma vez te agradeço aí pela sua companhia. Chame mais pessoas para estar junto conosco nessa corrente de fé e oração, tá bom? Todos os dias aí pelo YouTube, pelo Facebook e o Instagram, nós estamos aí às 6 horas da manhã. Eu, o pastor Clodoaldo, e você aí do outro lado com a sua fé e firmes na presença do Senhor. Não é verdade? Deus te abençoe, tá? Tenha um bom dia, o Senhor te fortaleça, te guarde. Um grande abraço e que Deus assim nos abençoe com a sua paz.